Sim, o presidente Lula recebeu nesta semana o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. No encontro, ambos afirmaram que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda é possível, mas nenhum deles deu uma data sobre a conclusão do acerto. Sobre essa visita e o futuro deste acordo, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer. Muito boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Fast News. Como vai, Elis? Prazer estar aqui de novo com você. Um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. A você um abraço e vamos em frente. E vamos em frente. Professor, esse assunto sempre muito extenso e o acordo ele nunca chega. Acredita que agora pode ser o início do desfecho desse acordo? Acho que não. É um acordo muito difícil de ser firmado e eu vou explicar aqui para o assinante rapidamente, ver se eu consigo explicar como eu tenho explicado para meus alunos lá no IBMEC. O Brasil é um grande produtor agrícola e será em breve, na minha opinião, o maior produtor de todos os produtos agrícolas que o ser humano já viu. Em breve, não vai demorar muito. Inclusive produtos que antes nós não produzíamos. Tá? Uma outra exceção, mas será o maior de todos. A França, por exemplo, que é membro importantíssimo da União Europeia, também é uma produtora agrícola, né? E a França é fundamental a produção agrícola para manter o homem no interior e não fazer com que as famílias vão morar em Paris, que já está muito inchada, de difícil acesso a políticas públicas em Paris. Então é fundamental para o governo francês e de outros países, da Alemanha, da Itália, manter o homem no campo, para que não aumente o êxodo rural e atrapalhe a vida nas cidades. Bem, só que a troca seria a seguinte: o Brasil exporta tudo que puder de produtos agrícolas para os países europeus, e os países europeus têm uma preferência, por exemplo, apenas para usar esse exemplo, em questões de compras governamentais. O que é compras governamentais? É o governo brasileiro deixar de construir obras públicas usando as construtoras brasileiras, né, e sempre observando o preço nas licitações das construtoras europeias, das grandes construtoras francesas, alemãs e italianas. Então, setores da economia do Brasil, neste exemplo que eu dei, principalmente a área de serviços, que é a área mais importante do PIB, tão importante quanto a da agropecuária, quando a gente fala serviços bancários, de construção, de internet, todas as partes, por exemplo, de compras governamentais, nós vamos ter a concorrência de empresas europeias. Isso é bom? É ótimo. Eu acredito em concorrência. O problema é convencer as empresas brasileiras que não vão ser mais as fornecedoras de serviços, por exemplo, de construção de obras pesadas. Então, o Rodoanel não seria construído por quem foi, seria construído por empresas francesas e italianas de construção pesada, né? E outros serviços que são fundamentais, tanto para europeus como para brasileiros. Vilela, sua pergunta... Eu acho que travou, Elis. Ah, travou? Está me ouvindo, professor, agora? Agora voltou, né? Travou? Ah, voltou? Travou. Daqui a pouquinho, então, a gente... Vilela, você está aí comigo? Vilela está aqui agora, né? Elis. Vilela, vamos conversar nós dois aqui. Vamos. E aproveitando, a respeito do que o professor estava falando, gostaria de saber a sua opinião, enquanto ele não volta aqui para a conversa. Exatamente, Elis, você vê que nós vivemos em nível global, isso acontece em diversos países do mundo, mas os protecionismos locais, eles acabam sendo muito difíceis de ser combatidos. Você vê que quando a gente analisa esse acordo, de uma forma geral, o acordo ele é muito positivo, tanto para o Brasil quanto para o Mercosul, no sentido de que as empresas dos países da União Europeia, elas vão poder participar efetivamente e trazer seus produtos, trazer seus serviços para a realidade do Brasil e do Mercosul, e com isso vão poder ganhar um mercado bastante valioso, bastante importante, e no que se relaciona ao Brasil e ao Mercosul, a possibilidade de ganhar um mercado também estratégico. Agora, o protecionismo francês e a justificativa política que existe em relação a isso, todos sabemos do peso político que o agro francês
possui, isso realmente acaba fazendo com que aquilo que poderia ser um gol de placa, né, esse acordo envolvendo esses dois blocos, acabe ficando travado por tanto e tanto tempo. O professor está de volta. Professor, pode terminar a sua linha de raciocínio, por favor? Elisa, eu estou de volta, mas eu fico com medo da internet, porque eu estou em Nova Friburgo, aqui na Serra. Eu não sei se é um problema de internet meu ou de vocês, mas não fica tá com medo, chovendo não. muito. Pode seguir que a gente vai aqui alinhando. Assim é o seguinte, Elisa, eu tenho a impressão, eu não sei se esse acordo é tão positivo para o Mercosul. Eu vou discordar um pouco do nosso colega, porque os outros países do Mercosul têm até produtos de exportação que são importantes, principalmente a Argentina, mas incomparável ao Brasil hoje em dia. Para você ter uma ideia, o Brasil está produzindo até trigo, como nunca produziu em função da guerra da Ucrânia. Então, mas vamos falar no Mercosul, vamos dizer que ele seja positivo para o Mercosul, e como a grande economia do Mercosul é o Brasil, ele é positivo para o Brasil no frigir dos ovos. Mas, aí eu concordo com o nosso comentarista, o lobby do agronegócio francês e alemão e italiano é muito grande, porque eles querem manter o homem no campo. Não querem o homem vivendo em Roma, em Paris, porque vai inchar essas cidades. Então, acho difícil, e também porque vai haver o lobby das empresas brasileiras, por exemplo, de compras governamentais, as grandes construtoras, que nós conhecemos bem, inclusive, que não vão, que agora estão retomando suas atividades depois dessa mudança que houve com relação à Operação Lava Jato, que não vão fazer um lobby muito forte para que compras governamentais não fiquem no mercado, não fiquem em algo, numa situação de livre concorrência. Pode ter certeza. O setor de serviços tem muita pressão no Congresso brasileiro e essa pressão vai repercutir no acordo Mercosul-União Europeia. Cris, sua pergunta para o professor, por favor. Professor, eu gostaria de explorar esse ponto envolvendo o Mercosul, né? Na sua visão, os demais países do Mercosul, fora o Brasil, para eles não seria tão interessante, tão vantajoso esse acordo? Eu gostaria de explorar um pouco mais essa questão, por favor. Seria importante. A Argentina é uma exportadora importante de trigo, de petróleo. Não acho que vai exportar petróleo para a União Europeia, mas seria importante. De frutas, o Chile também, uma economia pequena, mas o Mercosul, quando foi criado na década de 90, 85, 90, Tratado de Assunção, os primeiros tratados, né, que criaram o Mercosul ele serviu para uma questão geopolítica entre Argentina e Brasil. Serviu para amenizar as hipóteses de guerra que ocorriam, por exemplo, na década de 70 com a Constituição de Itaipu. O Brasil quase entrou em guerra com a Argentina. Ser tratado no IBMEC com meus alunos o tempo todo. Não podemos esquecer isso, faz muito pouco tempo. Então, o Mercosul foi criado por uma questão geopolítica. E o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita, não é um mercado comum já. O Mercosul ainda não resolveu a sua tarifa externa comum, que é você conseguir exportar os produtos do Mercosul para o mundo. É mais um complicador para esse acordo Mercosul-União Europeia. Tem um caráter institucional. Não há um aprimoramento ainda. O Mercosul é uma união aduaneira. Só há uma tarifa de exportação e importação entre os membros do Mercosul. Se o Brasil quer exportar automóveis, a Argentina também quer. E aí há um problema. Por exemplo, automóveis. Se o Brasil quer exportar açúcar, a Argentina também quer. E não tem uma tarifa externa comum decidida. E isso vai atrapalhar no acordo Mercosul-União Europeia. E os europeus vão usar isso. Essa questão de o Brasil ser uma união, Mercosul ser uma união aduaneira ainda imperfeita, não tendo a tarifa externa comum, a União Europeia vai usar isso a favor do lobby, por exemplo, do agronegócio europeu. Muito bem, conversamos então com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer. Professor, muito obrigada. Mesmo distante aí da gente, com a falha na conexão, deu tudo certo. Muito esclarecedor sempre. Deu certo pela sua competência, o seu time como jornalista. Agradeço também o seu comentarista e mando um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Muito obrigada, professor. Até mais.